Bom dia, minha gente. Que bom que você está hoje aqui na casa de Deus, no dia do Senhor, neste domingo pela manhã, buscando a Deus, adorando a Deus. Eu espero que você possa estar aproveitando cada momento que você está aqui, onde você pode expor a sua alegria de servir a Deus, a sua alegria de adorá-lo, de louvar o seu santo nome. Quem aqui tem prazer de buscar o Senhor? Que bom! Continue nesse empenho, continue nesse desejo, não deixe esse desejo morrer, não deixe esta chama se apagar, porque nesse mundo sem Deus, se a gente não busca o Senhor, tudo fica mais difícil, não é? Já há uma luta, mesmo você andando com Deus, você luta, mas na certeza de que Deus te ajuda a vencer. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga amém. Nós somos, amados, é a palavra de Deus dizendo para a gente. Não quer dizer que teremos ausência de luta. Essa vitória, pelo contrário, vem através de vitórias sobre as lutas, com a força de Deus, pela graça de Deus que nos basta. Quando você se sente fraco, a Bíblia diz, então você é forte, porque a graça de Deus está com você. Louvado seja o Senhor. Quero lembrar aos irmãos que todas as nossas mensagens de domingo pela manhã e domingo à noite estão disponíveis no nosso site. Então, se você perdeu alguma mensagem, você pode acessar e ali no link Galeria de Vídeos tem todas as mensagens minhas, mensagens do pastor Anderson e outros vídeos também que nós temos colocado lá interessantes para você assistir, para você ser edificado. Tem muita coisa boa. A internet é um ambiente onde você encontra lixo, coisa ruim, mas também você encontra pérolas preciosas, né? Principalmente quando essas pérolas falam de Deus, traz esperança ao coração. Então você pode ali ter todas as mensagens. Agora ninguém tem desculpa que perdeu a mensagem, né? Pode acessar lá e ter o conteúdo para você assistir. Nós estamos falando de fé nesses cultos de domingo pela manhã no mês de julho. O tema da nossa visão para 2013, cuja visão tem como finalidade a edificação da igreja. Nós colocamos aqui um título: a igreja no projeto de Deus. E a igreja somos nós. A igreja não são as paredes, não é simplesmente o edifício, não é a instituição religiosa, isso diante de Deus. Diante dos homens, eles olham para esse prédio, ali tem uma igreja. Algumas pessoas passam, até reverenciam o fato de ser um lugar, segundo elas, um lugar santo. A igreja, o prédio é importante, é onde a gente se reúne, é a casa de Deus. Quando nós vemos o templo à luz do Velho Testamento, o templo de Jerusalém, o templo ele trouxe uma identidade espiritual ao povo de Israel. Eles tinham um lugar para adorar a Deus, eles tinham um lugar para se reunir, para ali oferecer os sacrifícios ao Senhor. Hoje o templo de Jerusalém não tem mais, tem lá alguns resquícios, dizem que o muro das lamentações, por exemplo, é uma parte não destruída do templo, mas o templo não existe mais. Eu creio que até Deus permitiu isso, para que hoje, nesse tempo do Novo Testamento, nesse tempo da graça de Deus, possamos entender que Deus ele preza muito mais por templos vivos do que por edifícios feitos por mão humana. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Você é um santuário de Deus, você é a igreja. Nós fazemos parte deste povo de Deus, desse sacerdócio real, dessa nação santa, dessa propriedade exclusiva de Deus, como diz a palavra, para que você possa viver com Deus na sua intimidade, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa conhecer a vontade de Deus, para que você possa ser dirigido por Deus. Quando assim permitimos Deus agir na nossa vida, uma vez que Ele habita em nós, amados, a vida se torna diferente, a vida se torna melhor, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. E a fé é um instrumento importantíssimo para nós vivermos nesse mundo difícil, onde o materialismo impera,
onde o humanismo toma conta dos corações e assim as pessoas acreditam que o homem ele é o centro de tudo e muitos se veem, se voltam apenas para si mesmos, aonde o seu ego domina. Nós temos aprendido a ter a nossa fé em Deus, e uma vez crendo em Deus, nós entendemos que nós sem Deus somos fracos, somos praticamente nada, mas com Deus na nossa vida, nesta fé nele, Deus ele vai trabalhando o nosso coração, ele vai trabalhando o nosso caráter, ele vai trabalhando a nossa mentalidade, para que possamos viver a vida numa ótica mais ampliada, com discernimento espiritual, com a compreensão. Nós vimos que a fé é convicção de coisas que se não veem, ou seja, é uma certeza de que há valores espirituais, onde a Bíblia nos mostra e nos revela, para que possamos viver a vida, sabendo que Deus, ele age no nosso viver. Nós podemos andar no sobrenatural, amém, amados? Você creia nisso, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Eu queria ler com você Mateus capítulo 14, versículo 31, para o tema desta manhã, que é a fé diante da vida. É o tema que nós vamos abordar hoje. E o texto está aqui, Mateus capítulo 14, versículo 31. Diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e me disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é aberta e que é transmitida aos nossos corações, e por isso, em total dependência do teu Espírito, aqui estamos para receber o alimento para a nossa alma, para receber o alimento para o nosso espírito, para trazer à nossa mente os teus pensamentos, Senhor, e possamos compreender um pouco mais o valor da fé e como podemos aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Fala com a gente, fala com meus queridos irmãos, fala com todos aqueles que têm oportunidade de assistir a esta mensagem, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma coisa nos chama a atenção, amados, nesse texto aqui, não só aqui, mas em algumas outras oportunidades, Jesus também disse, muito parecido com o que ele disse aqui a Pedro, é a questão da pequena fé. Nós vemos aqui Jesus falando de pequena fé. Ele não está mencionando, eu não vejo Jesus mencionar a ausência de fé. Ele está falando, e quando ele diz sobre a pequenez da fé, ele faz referência aos seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que creem nele, mas que em determinados momentos Jesus os confrontou dizendo: por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Ele não disse homens de nenhuma fé, mas disse que havia uma fé, mas uma fé pequena. Nós podemos ver isso, amados, à luz da Bíblia, que Deus, ele concede a cada um de nós uma medida de fé. Você quer constatar isso? Vá comigo em Romanos capítulo 12, no versículo 3. Essa é uma passagem muito interessante da Bíblia, Romanos capítulo 12, assim como é também Romanos capítulo 8. Romanos 12, no verso 3. Diz pra gente assim, Anderson, liga as luzes aqui, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus fez o quê? Repartiu a cada um. Então diga: Deus tem repartido uma medida de fé aos seus discípulos. Você segue a Jesus, você é um discípulo de Jesus, ele dá uma medida de fé. Agora, essa medida de fé que Deus nos dá, ela não cresce por si só.
ela não se desenvolve sozinha. E muito menos Deus é responsável de aumentar, fortalecer essa fé. Eu vejo, por exemplo, os discípulos de Jesus, num determinado momento, e nós vamos passear um pouquinho hoje na Bíblia, para nós constatarmos esses fatos. Os discípulos, num determinado momento, eles fizeram um pedido para Jesus. Vamos até Lucas. Você está lá em Romano? Volta um pouquinho, chega aos Evangelhos. No capítulo 17, no versículo 5. Esse pedido dos discípulos, às vezes, também são os nossos pedidos a Deus. Lucas, capítulo 17, verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, o que eles pediram? Aumenta-nos a fé. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, aumenta-nos a fé. Nós temos uma fé, recebemos uma medida de fé. Agora, Jesus, aumenta essa fé para a gente. Seria muito fácil, amados, nós apenas orarmos para que a fé aumentasse. Seria muito fácil, não é verdade? Apenas você ora e Deus envia uma carga extra de fé ao seu coração. Eu creio que, semelhante ao motorista que leva o seu carro ao posto de gasolina, era como se chegássemos ao posto da fé de Deus e dizer para o Senhor: enche o tanque, Senhor. Seria muito fácil. Mas nós vamos ver que a resposta de Jesus traz um entendimento nessa compreensão de como a nossa fé ela pode ser aumentada, como a nossa fé ela pode se fortalecer. Porque, amados, aqui no versículo 6, nós lemos o 5, com o pedido dos discípulos. No versículo 6, Jesus ele traz a resposta dizendo: respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em outras palavras, Jesus disse: o que vocês pediram? Jesus, aumenta-nos a fé. Nananina, não. Não sou eu o que tenho que aumentar a fé de vocês. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, isso não é responsabilidade minha, eu já dei a medida, agora vocês precisam aplicar essa fé. Vocês precisam exercitar. Não pode, não basta apenas você bater no peito e dizer: Deus me deu fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Que a fé aumenta. Não é apenas no blá 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 que as coisas acontecem. É no exercício. Se vocês tiverem fé, ou seja, se vocês atuarem, agirem, se comportarem de acordo com essa fé que vocês professam, as coisas vão acontecer. Essa fé vai ser exercitada. Como os nossos músculos que sem exercício atrofiam, a fé é a mesma coisa. São os nossos músculos espirituais. Nós precisamos, amados, exercitar esta fé. Jesus não é encarregado de aumentar a nossa fé, somos nós. Olhe para o seu irmão, dá um sorriso bonito para ele e diga: é você. Você é o responsável. Você quer aumentar a sua fé? Então é você que tem que exercitar. É você que tem que colocar em prática. Não basta apenas orar: Senhor, Ele já deu a fé. Agora, o que temos feito com esta fé, uma vez que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? Quem não exercita a fé fica apenas na pequenez. E é onde Jesus nos questiona, amados: por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Por que vocês não creram na hora que tinha que crer? Por que vocês não confiaram na hora que tinha que confiar? Por que vocês olharam para trás na hora que tinha que olhar para frente? E acreditar que Deus tem preparado coisas novas e coisas melhores para nós. Porque o medo, amados, é que faz a gente olhar para trás. O medo é que tira a gente do foco. A incredulidade, como o pastor Anderson pregou no domingo passado, é o oposto.
A partir do momento que eu não exercito a minha fé, fatalmente eu teria um coração cético, eu teria um coração duvidoso, eu teria um coração temeroso, eu teria um coração incrédulo. E a Bíblia nos alerta para que nós não tenhamos incredulidade no coração que venha a nos afastar do Deus vivo. A incredulidade jamais vai agradar a Deus, uma vez que a Bíblia diz que é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O campo da fé, para o exercício da fé, é a vida, é o dia a dia, são as diversas situações que nós vivenciamos, são as circunstâncias que atravessamos no decorrer do nosso viver. A vida é o campo de exercício, é esta academia no qual Deus nos coloca para que a fé seja exercitada, amados. A fé é exercitada diante das situações da vida, por exemplo, e as situações da vida são as mais diversas. Às vezes a gente passa por crises, às vezes passamos por tentações, às vezes passamos por oportunidades, e diante dessas situações que a vida nos apresenta, é aí que Deus nos chama a exercitar a fé. Não é apenas o exercício da fé, não é apenas quando tudo vai bem, não é apenas quando tudo está dando certo, porque é muito fácil você crer quando tudo está indo de vento em popa, quando tudo está favorável. É muito fácil você acreditar que Deus é provedor quando você tem dinheiro no bolso. É muito fácil nós crermos num Deus que nos sara quando há saúde na nossa vida. É muito fácil, quando tudo vai indo bem, nós estarmos confiantes. Quando tudo vai bem, nós sentimos fortes na fé, gigantes na fé. E agora quando falta, e quando a perda, e quando o inimigo se levanta, porque esta é outra área da vida que implica no exercício da nossa fé, é diante dos ataques do diabo. Porque a Bíblia fala, amados, do dia mau. A Bíblia não diz que todos os dias do crente são dias felizes e maravilhosos. Paulo nos alerta sobre o dia mau, e ele diz para estarmos preparados para o dia mau, que são aqueles momentos em que você percebe que há um movimento do inferno contra você, em que parece que tudo começa a desabar diante das suas vistas, onde você começa a ver nuvens negras pairando sobre o horizonte da sua vida, e você percebe que vem temporal aí pela frente. Como também diante da vida nós passamos por provações de Deus. Às vezes o foco do crente está muito nos ataques do diabo, e ele esquece que há situações da nossa vida onde há o dedo de Deus também. Nós precisamos entender que muitas das vezes coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus, por projeto de Deus. Por quê? Porque testes divinos, amados, para a nossa vida fortalecem a nossa fé. A verdade é que ninguém gosta de teste, ninguém gosta de prova. Quem é que adorava uma prova quando o professor anunciava, olha, dia tal, tem prova de matemática? Ô pastor, professor, que maravilha, que beleza. Algumas raras exceções acontecem, né? Mas ninguém gosta de prova. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele prova, Ele testa, não você em si, mas a sua fé. A Bíblia diz que Deus, Ele testa a nossa fé. Então Ele permite às vezes a tempestade chegar, Ele permite às vezes, até Ele às vezes nos conduz ao deserto. Quando você lê Jesus sendo tentado no deserto, se você ler lá no comecinho de Mateus capítulo 4, você vai ver que não foi Jesus simplesmente que foi ao deserto, o Espírito Santo o guiou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa. Então nós que cremos nesse Deus, amados, nós precisamos entender que a vida é uma grande academia para a nossa fé.
E se a gente não exercita, ela vai ser uma fé pequena. E quem vive uma fé pequena vai ser sempre confrontado por Deus, perguntando: por que você está duvidando? E quando a gente duvida, a gente perde tantas oportunidades de Deus, a gente perde a ação do sobrenatural. Nós vemos Nazaré, a cidade de Nazaré. Jesus não pôde fazer muitos milagres. Jesus ficou, amados, amarrado em operar milagres naquela cidade por causa da incredulidade no coração daquele povo, porque ninguém estava crendo. Porque quem não crê não pode ver o poder de Deus, mas quem utiliza a sua fé, ele vê o sobrenatural. Mas também nós temos aqui um alerta nesse contexto do exercício da fé diante da vida. Se você for a Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32, há um alerta aqui que é importante a gente mencionar. Você encontrou? Lucas 22, versículos 31 e 32 diz assim: Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, diz o verso 32, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Imagina qual foi a reação de Pedro. Jesus chega para ele e diz: Pedro, Satanás quis peneirar você, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Nós vemos aqui um alerta de Deus para nós, amados, nós que vivemos nesse mundo. O que Jesus falou acerca do mundo que a gente vive? Em João 18:36, deixa eu ler para você. João 18:33, por exemplo, Jesus disse o seguinte: 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino do mundo. O império das trevas não tem nada a ver com o reino de Deus. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no império das trevas. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, estamos no reino de Deus. Estamos no mundo, vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, cuidamos da nossa família no mundo, ganhamos dinheiro no mundo, temos lazer no mundo, mas a Bíblia diz: nós não somos do mundo, nós somos do reino de Deus. Outra coisa que Jesus disse aqui em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus em nenhum momento mascarou a realidade desse mundo. Ele disse: se vocês estão no mundo, vocês não são dele, mas no mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por sofrimentos. O mundo é um mundo difícil, nós sabemos disso. Basta ligar a televisão no noticiário, basta ler as informações nos jornais, na internet, basta nós olharmos para a nossa própria vida, e nós vamos ver que a vida é uma aflição atrás da outra. Você resolve um problema aqui, já tem outro te aguardando. Quando você pensa que vai respirar de um problema, você já entra em outro. Então
Então o mundo é um mundo difícil. E outra coisa, em João 17, no versículo 14, Jesus disse, nessa oração maravilhosa que ele fez em favor dos seus discípulos, ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 17: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, o mundo odeia os filhos de Deus. O mundo é esse sistema de trevas. O mundo é esse domínio satânico agindo ao redor desse planeta, agindo nas vidas, agindo nas circunstâncias, trazendo escuridão ao coração das pessoas. Esse sistema que a Bíblia chama de império de trevas odeia o povo de Deus. E Jesus já alertou seus discípulos dizendo: não pensem vocês que vai ser fácil, porque o mundo odeia vocês. O mundo não compreende as coisas de Deus. O mundo não aceita as coisas de Deus. Pelo contrário, o mundo é inimigo de Deus. Pelo simples fato daquilo que diz lá em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a realidade espiritual que a Bíblia nos apresenta. Por isso nós vemos o mundo, amados, caótico, não só pela ação do mal, como pela própria ação humana. Porque nem todo mal é apenas ação do diabo, mas também ação do ser humano. A Bíblia fala da nossa carne, dessa nossa natureza decaída, dessa nossa natureza pecadora. E o homem, por causa dessa natureza, ele inveja, ele cobiça, ele mata, ele se vinga, ele alimenta ódio no coração, ele se levanta contra o seu próximo. Então, unindo esses fatores, a questão humana e a questão espiritual, nós vemos essa violência que nós vemos no mundo. Nós vemos mortes em todos os âmbitos, até dentro das famílias. Nós vemos os relacionamentos sendo arranhados, sendo rompidos, onde sentimentos nocivos estão sendo alimentados no coração. E tudo isso associado à investida do mal, amados. Nós vemos tragédias atrás de tragédias. Nós vemos os noticiários onde você muitas das vezes não aguenta assistir até o final. Tal peso, tal a situação, as calamidades, as coisas que nós vemos onde o ser humano ele é capaz de ir e que muitas das vezes ficamos surpresos. Não é possível, não acredito que isso tenha acontecido, que tal pessoa tenha sido capaz de matar os seus pais ou de fazer um mal dessa forma ou dessa ordem. Mas isso é o mundo. Parece que cada vez mais a situação tem piorado. Eu creio que a preocupação de todos os pais aqui: o que será o futuro dos meus filhos? O que será esse mundo daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, se Jesus não voltar antes? Porque parece tudo... Mas isso é palavra de Deus quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, amados, existe uma ação maligna sobre a humanidade, agindo na humanidade. Jesus ele já disse que o ladrão, fazendo menção a Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas, por um lado, a grande parte crê em Deus, mas uma parte muito menor crê que o diabo existe. Então, quem não crê que existe o diabo e os demônios, simplesmente ignora de que haja toda uma ação espiritual agindo. Por ignorar, não se preparam. Por ignorar, não se armam contra essa investida do mal. Vivem a vida por viver. Simplesmente se tornam alvos fáceis para a ação do mal. E a Bíblia mostra para a gente essa realidade.
Famílias estão sendo destruídas, amados. A sociedade aos poucos está se fragmentando, se desintegrando. Nós vemos a demolição dos valores morais, dos valores éticos. As pessoas não estão prezando mais por esses valores, pelos valores da família, pelos valores dos bons relacionamentos. Nós vemos o mal agindo, oprimindo as pessoas. Quantas pessoas hoje vivem trevas na sua alma, vivem pressões onde ela no fundo ela sabe que não é uma coisa natural, que não é apenas uma coisa emocional, mas que é uma influência do mal, mas não tem força para se libertar, não conhece o caminho libertador que é Jesus Cristo, não se voltam para Deus, que é o único que tem o poder para quebrar e arruinar com essas algemas espirituais. E as pessoas estão morrendo sem Deus, as pessoas estão vivendo uma vida totalmente oprimida, totalmente sem esperança, muitos pensando em morrer, muitos pensando em dar cabo da sua vida, e o mal está aí agindo, amados. Por isso que existem os que são do mundo e existem os que não são do mundo. E qual é a diferença disso? A diferença é a fé em Deus. Muitos não creem em Deus. No mundo há uma batalha espiritual em andamento. Você tem consciência disso? Você já parou para ver a luz da Bíblia, que descortina, que desvenda, revela para nós essa realidade? Para quê? Simplesmente para ignorarmos? Para encerrar essa mensagem, se você abrir lá em Efésios, no capítulo 6, nós vemos aqui de uma forma muito clara, Deus mostrando para nós a realidade desse mundo que a gente vive. Efésios capítulo 6, do verso 11 ao verso 13 apenas. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diz o verso 12, não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra o ser humano, não é contra a gente, não é contra pessoas, como às vezes a gente imagina que seja, e sim contra os principados e potestades, contra poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz o verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aonde, amados? No dia mau. E depois de terdes vencido tudo, que permanecer inabaláveis. Permanecer inabalável significa uma fé fortalecida, uma fé inabalável, uma fé firme. Veja, o texto diz: há um dia mau, porque o diabo se levanta, o diabo arma as suas ciladas, as suas armadilhas, mas também o texto diz: olha, o povo de Deus precisa estar alerta, o povo de Deus precisa crer, o povo de Deus precisa ter a sua fé, não só na medida que Deus deu, mas nesse mundo exercitar essa fé. Aliás, a fé dentro dessa armadura de Deus, depois leia em casa com calma a continuidade desse texto, a fé é um escudo no qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Enquanto você embraça o escudo da fé, use a espada da palavra de Deus, toda a armadura de Deus para proteger você. Por que, amados, isso? Porque quando o dia mau chegar, nós vamos passar por ele, nós vamos enfrentar as circunstâncias, nós vamos crer firmes em Deus, e a Bíblia diz: você vai vencer. Não tema o dia mau, não tema os ataques, não tema até mesmo as provações de Deus. É o exercício da fé. Quando você usa a sua fé, amado, mesmo que as vozes
venham a dizer para você: não tem jeito, já era, é impossível, você já perdeu, nada vai se solucionar. Você diz: oh, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que Ele vai se levantar e vai me dar vitória, eu creio que eu vou ser mais do que vencedor nessa situação. Você está crendo na palavra de Deus, naquilo que Deus promete, porque fé é certeza de coisas que se esperam, é certeza das promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida. É uma convicção de que Deus está atuando no âmbito espiritual, mesmo que espiritualmente falando o diabo esteja agindo contra você, esteja armando ciladas contra você, mas você sabe que a sua vida está bem guardada por Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. O diabo não tem poder para chegar e destruir você diretamente, e ele, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai tentar te atacar indiretamente. E se a gente abrir mão desta nossa arma de defesa, nós seremos atingidos pelos dardos inflamados. Não podemos abrir mão da nossa fé. Por isso Jesus muitas das vezes chegou aos seus discípulos: por que vocês duvidaram? Não é hora de duvidar. Não é hora de deixar essa fé ficar pequena. Ah, então Jesus aumenta a nossa fé. Não, coloque em prática vocês. Vocês jamais terão a oportunidade de dar um testemunho de que Deus fez, se você de antemão não crê que Deus vai fazer. Eu costumo dizer que a fé é a chave que abre a porta do poder de Deus na nossa vida. Senão essa porta fica fechada. Essa foi a chave daquela mulher que durante 12 anos sofreu de uma hemorragia, ia de mal a pior, gastou tudo com os médicos, nada dava jeito na vida dela, até o dia em que ela ouviu falar de Jesus e disse: se eu tocar nas suas vestes ficarei curada. E quando ela soube que Jesus estava passando ali por perto, ela foi até ele, passou por meio da multidão com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, e conseguiu tocar. E na mesma hora que ela tocou, ela sentiu, eu imagino talvez aquela sensação, como eu já ouvi muitos testemunhos, de um calor penetrando a sua vida, e ela sentiu aquela hemorragia sendo estancada. Na mesma hora Jesus pode dizer: alguém me tocou, mas Jesus, todo mundo está te tocando, como pode isso? Não, alguém me tocou, houve um toque especial. Todo mundo está me tocando, mas apenas me tocando, mas alguém que creu, houve um toque de fé, porque de mim fluiu o poder. É a fé que faz esse poder fluir. É a fé, essa tomada, e quando você põe a tomada em Deus, você recebe aquela descarga de 220 volts na sua vida, que traz aquilo que você precisa, promove a vitória na tua vida, te dá força para continuar, para perseverar, para insistir, para não olhar para trás, para acreditar que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos cremados diante da vida e vamos estar preparados. Esteja preparado, meu irmão. Diga aí para o seu vizinho: não seja pego de surpresa. Você tem que estar com a armadura de Deus, meu irmão. Tem que estar preparado, tem que estar de prontidão. Amém? Nós estamos numa batalha espiritual. O exército de Deus não pode estar dormindo. O exército de Deus não pode estar brincando de coisas espirituais, brincando de igreja, porque o diabo não está brincando. Tem muita gente brincando de evangelho, esquecendo que é uma luta. A Bíblia, quando mostra, é para estarmos vigilantes, orando e vigiando, orando e vigiando. Às vezes o crente só ora, mas não vigia. Como tem aquele que vigia, tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo, ele vê diabo em tudo, mas não ora, não se fortalece. Jesus já disse: olha, o espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. Então, a oração e vigilância.
no exercício da fé. Que Deus nos abençoe, amados. Deus nos abençoe. Eu começo a me empolgar, esqueço da hora, a hora avança. Eu não quero que você saia daqui tarde. Por isso, vamos orar nesse momento. Se você tem sido um crente que está pedindo a Deus todos os dias, aumenta a fé, agora você sabe o que você tem que fazer. Há uma fé em você. Fé, ela vem quando você ouve a palavra. Com certeza o que você está ouvindo hoje está trazendo ânimo à sua fé. Mas aqui é muito fácil, aqui é muito bom, aqui a nossa fé vai nas alturas. Mas quando você atravessar os portões desta igreja, você está aí nesse mundo tenebroso, você está aí nesse mundo de aflições, e aí que você tem que, cada passo que você der, você crê que Deus vai te sustentar, que Deus vai te prover, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te guardar de todo mal, que bendito você será ao entrar e bendito você será ao sair. E quando as vozes ecoarem dizendo onde está o teu Deus, você vai poder declarar: o Deus que eu creio é por mim, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Confia, meu irmão. Talvez você esteja temeroso no dia de amanhã, as coisas que você vai precisar decidir durante essa semana. Quem sabe alguns aqui estão vivendo problemas na sua família, problemas no seu trabalho, problemas financeiros, problemas sentimentais, emocionais, mas que você saia daqui dizendo: eu vou exercitar minha fé. Estou na academia de Deus, Deus não vai deixar minha fé sucumbir. Toda vez que você vencer o dia mal, aí você vai fazer uma avaliação da sua fé e você vai dizer: é verdade aquilo que o pastor Carlos disse. Agora a minha fé está mais confiante. Agora a minha fé está mais fortalecida. E quanto você mais enfrenta a luta, mais a sua fé é fortalecida. Amém? Porque a graça de Deus está com você. Vamos ficar de pé. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor nesse momento.